bom dia para você de casa, dia 31 de julho, último dia do mês, hein? Seja muito bem-vindo aqui, fica comigo até 1h da tarde. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Vídeos mostram o momento exato de acidente com avião em São Paulo. Jovem envolvido em briga em boate morre no hospital. Carreta perde freio, desce rua e atinge carros em Minas Gerais. Homem que teve rim retirado por engano deve receber indenização. E aumentam viagens aéreas no Brasil. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você o procedimento estético mais procurado pelos homens e o que é feito para dar ao rosto um formato mais quadrado como do ator Brad Pitt. Vamos receber aqui ao vivo um cirurgião plástico para falar sobre esse assunto e outros procedimentos e até as polêmicas envolvendo essas cirurgias, né? Bom, e agora vamos para as notícias do dia. Novos vídeos mostram o momento do acidente com o avião que matou o piloto e deixou os passageiros feridos no Campo de Marte, em São Paulo. O caso segue sob investigação. O aeroporto voltou a funcionar no início da noite de segunda-feira. Durante a tarde, os peritos colheram indícios que pudessem ajudar a identificar as causas do acidente. A aeronave foi retirada da pista e levada para um hangar. O piloto morreu e 6 pessoas ficaram feridas, depois que o avião bimotor girou no ar e pegou fogo ao tocar no solo, na noite de domingo no aeroporto Campo de Marte, na capital paulista. Caiu. Meu Deus, caiu. Vários vídeos mostram a queda, de diferentes ângulos. Nesse, o avião sobrevoa a pista e dá uma guinada à esquerda antes de cair. O rastro de fogo impressiona. Meu Deus do céu. Neste outro, é possível ver melhor o avião girando. Antes do acidente, o piloto já tinha feito a aproximação 3 vezes. Em todas elas, arremeteu. Um procedimento em que o comandante da aeronave, durante o pouso, retoma o processo de subida ao perceber algum tipo de falha. Segundo testemunhas, o painel do avião sinalizou que o trem de pouso não estava funcionando. O piloto comunicou o problema à torre, fez um sobrevoo para que os controladores pudessem verificar se o dispositivo estava ou não ativado. Mas só a investigação vai apontar se a causa da queda foi mesmo um problema mecânico. A aeronave pertence a uma fábrica de embalagens plásticas com sede em Santa Catarina. No avião estavam os 2 fundadores, o filho de um deles e 2 funcionários. A documentação estava em dia. Este especialista em segurança de voo acredita que uma das hipóteses para explicar a queda é uma oscilação na potência dos motores, o chamado disparo de hélice, quando uma atinge uma potência diferente da outra. Pode ter tido um disparo de hélice, disparo do governador, que são os componentes ali no motor, e que a equipe de investigação com certeza vai buscar esses elementos. O corpo do piloto Antônio Traverse, de 50 anos, foi transportado em um avião fretado para a cidade de Caçador, em Santa Catarina, onde morava com a esposa. Alguns familiares estiveram no Instituto Médico Legal, em São Paulo, para agilizar a liberação. Ele morreu no local do acidente. O copiloto continua internado em São Paulo sem previsão de alta. Os 5 passageiros passam bem. O piloto há 32 anos, Traverse trabalhava há 18 para a empresa dona da aeronave. Gaúcho, natural de Pelotas, tinha mais de 5.000 horas de voo e era considerado pelos colegas um piloto experiente. Estão internados em estado grave o piloto e o empresário que sobreviveram à queda de um avião de pequeno porte em São Félix do Xingu, no sudeste do estado. Os 2 estão na UTI de um hospital de Goiânia. Estão sedados e respirando com a ajuda de aparelhos. Das 5 pessoas que estavam na aeronave, 3 morreram, entre elas uma criança de apenas 5 anos. Segundo a polícia, o avião teria saído de Ourilândia, 900 quilômetros de Belém. Após uma pane, o piloto tentou um pouso de emergência, mas a aeronave pegou fogo. O Corpo de Bombeiros afirmou que os sobreviventes sofreram graves queimaduras. Já em Santa Catarina, continuam as buscas por um monomotor que caiu e desapareceu no litoral. No fim de semana, foram encontrados no mar diversos pertences do piloto, um pedaço de fuselagem e uma roda do trem de pouso. Mergulhadores ajudam nas buscas. O piloto José Birajara Moreira da Silva estava sozinho no avião, classificado como ultraleve. Ele fez um último contato com a torre na sexta-feira e relatou que enfrentava problemas por causa da neblina. Os bombeiros começaram as buscas imediatamente. O piloto é pai do deputado estadual Pedro Fernandes. O avião seguia do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro.
E a polícia indiciou 3 pessoas pela morte de um jovem em uma boate no litoral de São Paulo. Lucas Martins tinha 21 anos e cursava o 4º ano de engenharia elétrica. Lucas Martins, de 21 anos, ficou mais de 20 dias internado no hospital, em coma induzido. Teve traumatismo craniano grave. Morreu de parada cardíaca. O Lucas era um rapaz super reservado, super caseiro. Ele não saía, ele não era de sair. O Lucas, ele era um amigão do pai dele. Foi causado por pessoas de forma covarde, né? Todos os relatos que a gente tem levam a tudo isso, assim, de que ele foi brutalmente assassinado. O bar continua fechado pela prefeitura. Ele não tinha alvará de funcionamento. Bombeiros estiveram no local para uma vistoria. A confusão começou dentro da casa noturna, por causa da cobrança de R$15 a mais na conta, e continuou do lado de fora. Esta câmera registrou tudo, mas o vídeo não foi divulgado pela polícia. As imagens mostram quando um dos seguranças, faixa preta de jiu-jitsu, desfere 12 golpes, socos e joelhadas. Golpes precisos e contundentes contra a vítima. São vários golpes e essa vítima depois caiu ao chão, ao solo. A polícia indiciou por homicídio o segurança responsável pelas agressões, além de outros 2 seguranças e o dono do bar, que presenciaram o crime, mas não evitaram o espancamento. O advogado do dono do bar nega a participação do empresário. Diz que ele teve intenção de apartar a briga. O defensor de um dos seguranças acusados também entende que o cliente não cometeu o homicídio. A participação dele, que está narrada no inquérito policial, verte nesse sentido. E as imagens mostram com clareza que em nenhum momento desfere algum golpe contra a vítima. Bom, e uma carreta desgovernada desceu uma rua em Betim, Minas Gerais, e atingiu vários carros. Olha só o estrago. Ao todo, 4 carros foram atingidos no acidente. 3 deles estavam estacionados neste galpão, que ficou completamente destruído com a batida. A estrutura caiu em cima dos veículos, que ficaram danificados após a queda dos pedaços da construção e do telhado. Por pouco a carreta não atinge o muro. No local também fica a casa do Eduardo, que estava no banho quando tudo aconteceu. Eu só vi o barulho do destroço vindo para dentro de casa. Só isso. O veículo atingiu primeiro um carro que estava a poucos metros. Depois, subiu aqui, arrancou uma placa, árvore e desceu ladeira abaixo, invadindo o lote bem ali na esquina. Para quem, assim como o Nivaldo, que é o proprietário do imóvel, vai arcar com o prejuízo do acidente, o jeito é trabalhar para recuperar. Ainda bem que não teve coisa mais grave, não teve vítima. Foi só bens materiais. A polícia esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. O motorista da carreta não quis gravar entrevista. E o governo do estado do Rio de Janeiro deve indenizar um paciente em R$150 mil. Ele passou por uma cirurgia e teve o rim retirado por engano. A saga de Adriano começou em fevereiro de 2005, quando ele caiu de uma cachoeira. Eu escorreguei de uma altura de 30 metros e depois fui acordar após 15 dias no hospital. No acidente, ele fraturou uma vértebra da coluna e acabou internado por quase 3 meses. Adriano passou por 5 cirurgias em 4 anos, todas feitas no Hospital dos Servidores do Estado. Em uma delas, o rim esquerdo foi retirado por engano. Ele só descobriu o erro médico 20 dias depois. Adriano entrou na justiça, mas a ação se arrastou por 11 anos. Agora o Estado foi condenado a pagar a ele R$150 mil de indenização e uma pensão vitalícia de um salário mínimo. Ainda cabe recurso. Fico, como se diz, meio chateado porque não foi um médico, foi uma equipe que me operou. Que absurdo. E voltou a crescer o número de golpes que usa a cópia de alarmes e controles para invasão de condomínios. Olha só como funciona o aparelho. O aparelho é conhecido popularmente como chupa-cabra. É capaz de copiar o sinal da frequência de alarmes e controles remotos de garagens. E pode ser comprado facilmente, como nossa equipe flagrou com uma câmera escondida numa loja da rua Santa Efigênia. O local é o principal comércio de eletrônicos na região central de São Paulo. É possível encontrar o controle à venda também na internet. Neste site, os preços variam de R$24 a R$42.
Para este promotor criminal, o comércio aparentemente não é ilegal, já que o dispositivo pode servir para uma pessoa bem intencionada, porém representa um perigo se o controle cair nas mãos erradas. Se efetivamente esse aparelho, junto com outros 50 da mesma marca, do mesmo tipo, proporcionam esse tipo de invasão, digamos assim, não é razoável que seja facilmente encontrado na internet. O promotor critica a falta de regulamentação na venda de um aparelho que pode ter o uso desviado por criminosos. É que, em tese, há um crime de contrabando e descaminho, porque ele veio desacompanhado de quaisquer notas fiscais, de origem, enfim, do que ordinariamente se exige para a comercialização de um produto. Além disso, ele não tem aprovação no órgão regulatório. O acesso fácil ao acessório já se mostrou um perigo, como neste flagrante feito por uma câmera de monitoramento de um condomínio de São Paulo. Diante do carro, o portão do condomínio se abre, mas ao volante não há qualquer morador. São ladrões que, para entrar, não precisaram ameaçar ou render ninguém. Agiram como uma pessoa autorizada, usaram um controle remoto. As quadrilhas normalmente fazem a clonagem num descuido do dono. Como não existe nada que impeça a venda do controle clonador e ele já se mostrou uma arma na mão de criminosos, é importante ter o máximo cuidado com o controle remoto da sua garagem. E na hora de parar o carro, na rua ou no estacionamento, o ideal é não deixá-lo à mostra, levar junto ou esconder bem dentro do carro. Porque se alguém tiver acesso a ele e souber onde você mora, a sua segurança vai estar em risco. Os controles remotos mais modernos já têm dispositivos que impedem a clonagem e os condomínios têm investido em sistemas de segurança para dificultar a ação de criminosos. Neste prédio da Zona Sul de São Paulo, o morador só aciona com o controle o portão externo. Assim que entra, existe uma clausura e o portão interno só é aberto depois que o porteiro checa as informações. Cada controle está cadastrado no nome de um morador. Assim que ele aperta o botão do lado de fora, aparece na tela do computador do porteiro a foto da pessoa, a placa do carro e o número do apartamento. E ainda há uma checagem visual para ver se é mesmo o condômino que está no carro. Então, se a esposa ou o marido estiver usando o carro de um ou de outro, a foto não vai bater. E aí, o nosso controlador de acesso tem a possibilidade ou de fazer a verificação, ou de liberar o acesso ou de impedir o acesso. Para aumentar ainda mais a segurança dos moradores, o condomínio adotou uma segunda checagem, feita por um segurança que fica do lado de fora do portão. Não basta ter só a tecnologia, o visual de quem está fazendo o controle de acesso no dia a dia é muito importante. Primeiro porque ele passa todo dia a conhecer os hábitos, as pessoas, os carros que elas usam, não é? A tecnologia não reconhece nada disso. O síndico do prédio diz que a ousadia dos criminosos justifica a precaução. São recursos necessários para evitar surpresas hoje em dia. Também como evolui a tecnologia, evolui do lado do banditismo as tecnologias que eles usam. Então, se não houver o treinamento, a operação funcionando regularmente, constante aperfeiçoamento, é certeza que o condomínio fica vulnerável. Bom, e o número de acidentes durante o horário de expediente dos trabalhadores subiu quase 6 vezes. A maior parte na região sudeste. Mário é mototaxista profissional em Belém há 10 anos. Sofreu um acidente grave durante um trabalho há um mês. Escapou sem ferimentos. O condutor do veículo foi desviado do buraco e acabou colidindo com a minha moto. O Ministério da Saúde divulgou um levantamento inédito. Ele aponta que entre 2007 e 2016 houve mais de 118 mil acidentes de transporte relacionados ao trabalho no Brasil. Em 11 anos, o aumento foi de 568%. A maior parte dos casos foi na região sudeste do país, onde o tráfego é mais intenso. A pesquisa considerou os acidentes ocorridos quando o trabalhador estava indo ou voltando do serviço, ou quando a função exige deslocamento dentro do horário de trabalho. Caminhoneiros foram os que mais morreram no trânsito nesse período. Responderam por 13,2% das mais de 16 mil mortes registradas.
8 a cada 10 acidentes de trânsito relacionados ao trabalho foram sofridos por homens. A maioria das vítimas foram jovens entre 18 e 29 anos. 63% dos trabalhadores ficaram incapacitados por um tempo. As fraturas nas pernas foram as lesões mais comuns. Ocupa os hospitais, ocupa os postos de saúde, também a segurança pública. Muitas vezes um acidente de trânsito tira um pai de família que está no sustento e ele fica por muito tempo imobilizado e às vezes imobilizado para a vida toda. Que tipo de cuidados você toma no trânsito para evitar acidente? Sempre usando os capacete, obedecendo às leis. Olha, agora você vai ver a dificuldade na obtenção do soro contra o veneno de cobras. O estudo mostra que o transporte do produto poderia ser mais eficiente de forma sólida, em pó. 15 mil pessoas, em média, são picadas por cobra todo ano no Amazonas. Dessas, cerca de 50 morrem porque não recebem atendimento médico a tempo. Isso sem contar os casos que não são notificados. A reserva indígena do Vale do Javari, no sul do estado, concentra 35% dos acidentes e é um dos locais que mais sofrem com o desabastecimento do antídoto do veneno. O soro é disponibilizado apenas em lugares onde há estrutura necessária para o armazenamento. É preciso uma temperatura entre 2 a 8 graus para manter a eficiência do líquido. Um estudo realizado pela Fundação de Medicina Tropical aqui no Amazonas e publicado este ano avaliou as vantagens e desvantagens de transportar o soro na forma sólida, em pó. Dessa maneira, a substância pode ser armazenada em temperatura ambiente e tem validade de até 5 anos. Mas o Ministério da Saúde ainda não permite a distribuição do produto, que já é utilizado em países como Colômbia e o México. De acordo com o chefe de pesquisa da fundação, mesmo que o governo aprove o uso do soro em pó, ele não pode ser usado em lugares mais distantes, porque o antídoto pode apresentar efeitos colaterais. Do ponto de vista do paciente, isso não influencia muito, porque ambos os tipos de soros precisam de ambiente hospitalar. A alternativa encontrada por algumas tribos é fabricar remédios naturais, mas que não são recomendados pelos cientistas. A partir do momento que a gente teve esse contato com esse mundo ocidental, de tratamento de saúde, muitos conhecimentos se perdeu. Está sendo discutido no âmbito da política de diálogo com organizações indígenas para que a gente retomar, de fato, esses nossos conhecimentos. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você, mas antes do intervalo, vamos chamar algumas participações, as primeiras participações do dia. Posso chamar, produção? Não? Então depois do intervalo eu chamo. Se você mandou sua foto, fique atento, hein? Você vai aparecer aqui para todo o Brasil. Se ainda não mandou, pode mandar, tem que ser assistindo o RF com você para esse WhatsApp, 19971024854. Pode mandar também a sua dúvida para o cirurgião plástico que estará aqui ao vivo. E atenção passageiros, teve reajuste no valor da passagem do transporte público de Campinas. Vamos ver. O aumento no preço das tarifas pegou muitos passageiros de surpresa. Estava sabendo, não foi informado nem no jornal, nem nos ônibus mesmo, nos cartazes, nada. Não sabia mesmo, porque a gente usa cartão, né? O cartão a gente passa, a gente não percebe o preço. O reajuste é de 5 centavos nas passagens de 18 linhas do transporte metropolitano da região de Campinas. A MTU, empresa responsável, informou que o motivo é o aumento dos pedágios da região. Você acha que, embora seja só 5 centavos, faz diferença no final do mês? Para nós, sim, mas para eles, não. Eu acho que não. Para nós, que somos os fregueses, não. Tá muito alto, porque a gente vai lá praticamente quase na porta todos os dias, né? Eu sou contra porque, na verdade, a gente paga mais do que a gente devia, né? Os ônibus, eles são sujos, não são limpos, tem muitas cadeiras que são quebradas. Esse é um preço muito caro, se você for ver. E 5 centavos faz diferença, sim, né? No final do mês, se você for somar com as contas que você tem que pagar na luz, na água, faz muita diferença, né? Se aumentou, tem que melhorar realmente o serviço, né? E um novo acordo entre os Estados Unidos e a China pode alavancar a economia brasileira. São bilhões de reais ligados à exportação, olha só.
Um estudo da Confederação Nacional da Indústria mostrou que dá para o país suprir as exportações que Estados Unidos e China devem deixar de fazer entre si. E é nesta faixa do mercado que César está de olho. Ele produz bombas para navios e já exporta para a China. Quer, claro, vender mais. É provável que no ano que vem isso nos beneficie e dobrem as exportações nossas só por conta dessa briguinha entre eles. De um lado está os Estados Unidos, com a política de proteger a indústria americana dos produtos importados. Do outro está a China, que pretende ser a maior potência econômica mundial. Neste conflito de interesses, o governo norte-americano anunciou aumento de taxas sobre 731 produtos chineses. Em resposta, o governo da China fez o mesmo. A tarifa ficou mais alta para 469 mercadorias produzidas nos Estados Unidos. De um modo geral, está se chamando esse embate entre essas duas importantes economias como guerra comercial. Esta guerra comercial gera um buraco na economia internacional. E se os Estados Unidos deixam de comprar da China e vice-versa, o Brasil pode passar a ser o fornecedor. Para a indústria nacional, isso significa que há mais 133 produtos a serem exportados aos Estados Unidos e 195 para a China. É a oportunidade de lucrar cerca de 28 bilhões de reais ao ano com as novas negociações. São os mais diversos setores que podem sair ganhando. De maquinário industrial, automóveis, ônibus, aeronaves, fertilizantes, frutas, peixes e cereais. No caso da carne suína, o Brasil espera dobrar a exportação para a China. No ano passado foram quase 50 mil toneladas. Este ano são esperadas 100 mil toneladas. O suco de laranja também deve ser destaque. Atualmente são enviadas 40 mil toneladas para os chineses. O especialista diz ainda que o BRICS, grupo de cooperação política firmado entre Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, ajudam a estreitar o comércio entre os países. Um trabalho de inteligência de negócios para identificar os setores, né, que o Brasil tem, né, maior produtividade e pode ter ganhos de competitividade para exportação no mercado dos BRICS. César sonha alto. Ele pensa em projetar máquinas da indústria naval que a China costuma importar dos Estados Unidos. Agora também pretende usar componentes de ambos os países nos produtos. Tentar produzir algumas coisas aqui que contenham componentes chineses e recolocar no mercado americano. Esse canal é possível, cheio de dólar entrando e principalmente voltando a gerar emprego, que acho que é o que mais o país precisa. Bom, depois de uma série de análises em toda a cadeia de produção de alumínio no Pará, o Instituto Evandro Chagas concluiu que os metais tóxicos encontrados no ambiente em concentração maior que a normal tiveram a origem nos processos de produção de uma mineradora. De acordo com os pesquisadores do Instituto, o processo de extração da bauxita libera pelo menos 4 substâncias altamente tóxicas: arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. Elas teriam entrado em contato com o meio ambiente através do mineroduto da empresa. A estrutura tem 244 quilômetros de extensão e atravessa 4 grandes rios e 6 cidades do Pará, até chegar a Barcarena, onde a bauxita é refinada e transformada em óxido de alumínio. Não é admissível, tá bom, que você não faça acompanhamento desses elementos tóxicos e nenhum dos condicionantes do licenciamento ambiental que foram feitos no estado do Pará até agora. Os casos de contaminação vieram à tona há 5 meses. Laudos do Evandro Chagas comprovaram que resíduos de bauxita vazaram da Hidroalunorte para o meio ambiente depois de tempestades em Barcarena. O Ministério Público fez uma vistoria na região. Foram encontradas tubulações clandestinas que despejavam rejeitos tóxicos nos rios. O novo parecer do Instituto Evandro Chagas também recomendou que medidas urgentes sejam tomadas para proteger o meio ambiente e as comunidades. Ainda nesta semana, a Associação dos Moradores Afetados pela Contaminação vai entrar na Justiça para pedir a suspensão das atividades da mineradora em Paragominas. Encontram graves irregularidades em detrimento da saúde humana e do meio ambiente. Devem ser tomadas providências urgentes em termos de saúde pública. A mineradora informou que as operações pelo mineroduto seguem todas as normas de segurança. Segundo a empresa, a estrutura é totalmente vedada e monitorada 24 horas. Mudando de assunto, a polícia pediu a prisão do pai do bebê Jonatas, que tem 2 anos e sofre de uma doença degenerativa. Indiciou ele e a esposa por estelionato e apropriação de recursos de pessoa com deficiência.
O casal fez campanha para arrecadar dinheiro para ajudar no tratamento da criança, mas é suspeito de ter usado esse recurso para outros fins. No inquérito que ultrapassa 1000 páginas, 30 pessoas foram ouvidas. No meio do caminho, além de testemunhas que não queriam se comprometer, a Polícia Civil também encontrou diversas tentativas para despistar as investigações. Os pais do Jonatas, Renato e Aline Openkoski, foram indiciados por estelionato e apropriação indébita, por terem utilizado os recursos da campanha para manter uma vida de luxo. Se somadas as penas, podem chegar a 9 anos de prisão. A delegada Jorge Bastos, que comandou as investigações, também pediu a prisão de Renato. Já Aline continuaria cuidando da criança, mas com a ressalva de não utilizar as redes sociais. Entendi que não haveria, a prisão do Renato não promoveria danos irreparáveis à criança, né? Mas a prisão dela sim. Já o médico nutrólogo Dani César foi indiciado por falso testemunho. Ele alegou para a polícia que havia pago a viagem do casal para Fernando de Noronha. Mas conversas telefônicas revelaram que esse álibi foi combinado previamente e que o dinheiro para pagamento das passagens aéreas saiu da conta do Jonatas. Os pais podem responder também por lavagem de dinheiro, pois no decorrer das investigações a delegada descobriu que uma loja de roupas foi comprada no centro da cidade com a ajuda de laranjas. No inquérito, a polícia não encontrou situação de maus tratos contra o menino Jonatas. A criança era bem cuidada, mas o dinheiro foi desviado para fins que não condiziam com o foco da campanha de arrecadação. A polícia solicitou ainda que o carro e o material apreendido na residência sejam leiloados e o dinheiro revertido para o tratamento de saúde. Que absurdo. E o furto de energia elétrica gerou um aumento de 17% nas contas no Rio de Janeiro. Olha só o prejuízo. Tantos fios juntos e sem proteção são um risco. Curtos-circuitos, incêndios, além de, claro, ser um crime. Nossa rede não está preparada, não suporta tanta ligação irregular na nossa rede que dá sobrecarga. O Rio de Janeiro lidera o ranking de furtos de energia no Brasil. Os gatos geram prejuízo de 95 milhões de reais por ano. Além da empresa, outros setores são afetados, inclusive a arrecadação de impostos. Furto de energia não é somente comunidades carentes. Hoje nós pegamos furto de energia em classe média alta, em mansões, em condomínios de alto luxo. A conta de luz no Rio de Janeiro é 17% mais cara por causa dos furtos na rede elétrica. Para combater este crime, a distribuidora de energia Enel fez uma parceria com o Disque Denúncia. Uma recompensa de R$1.000 é oferecida para quem fornecer informações que levem à prisão dos criminosos que instalam os gatos. Se eu pago a luz, eu estou pagando para alguém que está furtando energia. Eu acho absurdo, né? Tem que cortar. Cada um tem que fazer a sua parte, pagando o seu. E uma esteticista foi presa após ser confirmado o uso de produtos ilegais em pacientes. Mariana Miranda, de 34 anos, foi presa em casa, em Queimados, região metropolitana do Rio. Estudante de enfermagem, ela cobrava até R$2.000 por aplicações da substância Metacril, mas, na verdade, injetava silicone de uso industrial. Ela aprendeu alguns anos atrás com uma travesti do complexo do Chapadão e, segundo ela, passando por dificuldades financeiras, ela procurou saber como fazer esse procedimento com fins de obter lucro com esse tipo de procedimento. Mariana foi indiciada por exercício ilegal da medicina e pelo homicídio culposo de Fátima de Oliveira, de 44 anos, que recebeu 1,5 litro de silicone industrial em 2 aplicações nos glúteos. Depois da primeira sessão, em fevereiro, Fátima telefonou para reclamar dos resultados. Mariana, eu não sei se eu estou vendo errado, eu posso estar vendo errado, lógico. Mas parece que tem um lado que ficou mais cheio que o outro. Eu não sei se pode ser impressão minha. Fátima reclama de dores nos glúteos. E a Mariana sugere uma solução. Hoje, o que você vai fazer? Você senta como se senta assim na pontinha. Depois da segunda aplicação, Fátima foi internada e morreu no dia 8 de abril deste ano. Segundo o laudo da necrópsia,
em decorrência de uma infecção generalizada. O documento acrescenta a suspeita da aplicação de injeções de silicone industrial. A polícia foi obrigada a adiar o depoimento de uma universitária de 23 anos, atendida pela médica Geisa Leal, já investigada pela morte de uma professora após uma lipoescultura. O estado de saúde dela se agravou e os médicos decidiram fazer uma cirurgia de emergência para desobstruir o intestino da paciente. A estudante teve uma perfuração depois de ser operada pela doutora Geisa para corrigir uma cicatriz. A médica, que não tem especialização em cirurgia plástica, afirmou que não houve erro médico, mas admitiu que não soube detectar a hérnia da paciente. A clínica de Geisa foi liberada depois de uma perícia realizada pela Polícia Civil. O resultado da vistoria deve ficar pronto em 30 dias e vai compor o inquérito sobre a morte da professora Adriana Ferreira, no último dia 22, por suspeita de trombose. Adriana morreu 6 dias depois de fazer uma lipoescultura com a médica. Só lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você o procedimento estético mais procurado pelos homens e o que é feito para dar ao rosto um formato mais quadrado, como o do ator Brad Pitt, sabe? Vamos receber aqui ao vivo um cirurgião plástico para falar aí sobre esse assunto e outros procedimentos. Tem alguma dúvida sobre isso? Pode mandar já agora para o nosso WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela, 19971024854. Já pode mandar a sua pergunta, viu? Você que mandou sua foto, fica de olho. Deixa eu mostrar agora algumas participações. Vamos lá. Beijão pro Rodrigo de Montemor, interior de São Paulo. Super beijo. Ótima terça pro Marley de Brasília, Distrito Federal. O Alif, lá do Ceará, Cedro, beijão. O Dinor de Mangabeira, Ceará também, beijão pro senhor. Ótima terça para a pequena Ana Luísa, interior de São Paulo, Campina do Monte Alegre, beijão. Lidiane, lá do Tocantins, super beijo para você, sua linda. Ótima terça para o Rosivaldo de Barretos, interior de São Paulo. O Vanderlei acompanhando o RF com você lá de Valença, Bahia, beijão. Edinho e a Emily de Alto Alegre, Maranhão, super beijo para vocês. A Isa lá do Mato Grosso, super beijo para você, ótima terça. Você pode mandar sua foto também assistindo o RF com você para o WhatsApp, você já sabe, né? Anota aí na sua agenda, 19971024854. E vamos então para a reportagem do dia, o assunto especial. Você vai ver agora como é feito o procedimento estético mais procurado pelos homens, feito com ácido que deixa o formato do rosto quadrado. O objetivo é ter formas consideradas mais masculinas, como a do ator Brad Pitt. Braços bem definidos, linhas simétricas, um padrão de beleza desejado por muita gente. Será só vaidade ou existe um rosto que passa mais confiança? Aquele rosto que você olha e você fala assim, nossa, que pessoa forte, só pelo rosto você já que é forte. Um rosto que aumenta as chances de conseguir um emprego. Eu comecei a escutar isso dos agentes, ó, você precisa de um rosto mais harmônico. Que atraia mais as mulheres. Mas acho que o rosto quadrado ele tem uma presença maior mesmo. As opiniões entre os especialistas se dividem. Os traços da nossa personalidade estão descritos no nosso rosto. Não é regra. E na rua também. Redondo, comprido, quadrado. Mas o fato é que existe um boom na procura por um certo formato de rosto. O Vinícius, por exemplo, está interessado em mudar de cara. Ator, ele já atuou em curtas-metragens e como apresentador. Vem comigo, vamos ver quem passou por aqui hoje? O sonho dele é ser famoso. Tudo certo, tudo certo. Mas acha que seus traços finos e ovais não ajudam muito.
Depois que eu comecei a trabalhar aí nas agências, eu comecei a escutar isso dos agentes. Você precisa fazer um preenchimento aqui para ficar um rosto mais harmônico. E aí isso começou a ser um problema maior, né? E principalmente quem trabalha com a imagem é muito importante. Ele está decidido a ir atrás do rosto de um colega de profissão bem conhecido, o Brad Pitt. Vai linear tudo isso aqui e deixar quadradinho, proporcional e dar uma harmonia maior no rosto. O que os especialistas apelidam de rosto de Brad Pitt é, na verdade, um procedimento com um ácido de nome difícil, hialurônico. Com a aplicação desse ácido, em certos pontos, a mandíbula do homem fica mais marcada, quadrada e o queixo mais largo e projetado para frente. O gel de ácido hialurônico, ele é seguro por quê? Porque ele é uma substância que já é encontrada na nossa pele. Só que no caso a gente coloca ele na forma sintética e ele não é reconhecido como algo estranho pela nossa pele. Não é só o Brad Pitt que tem estes traços. Repara bem no Tom Cruise, no Ashton Kutcher e no bonitão islandês Rúrik Gíslason, eleito o galã da Copa. Aqui no Brasil, os atores Caio Castro e Cauã Raymond também têm o rosto quadrado. Não há dados oficiais, mas especialistas estimam que nos últimos 15 anos houve um crescimento de 30% entre os homens que procuram procedimentos estéticos na face. Há 15 anos atrás, o homem nunca teria coragem, né? Haveria até um preconceito em relação a ele chegar aqui e falar, eu quero preencher a minha ruga, eu quero fazer uma melhoria no contorno do meu rosto. É inimaginável. Vinícius é um dos rostos desta estatística. E o tratamento da vez é aquele com ácido hialurônico. Mas o procedimento é caro, varia de 4 a 10 mil reais e dura aproximadamente 1 ano e meio. É muito caro. Por isso, aliás, que eu resolvi, buscar outros meios. Estranho pensar que você faz o que faz por Entre um trabalho e outro, como ator, Vinícius complementa a renda preparando e vendendo marmitas fitness. Longe do fogão e das panelas, Vinícius não esconde a vaidade. Para o ator, que já ouviu muitos nãos na cara e acredita que, inclusive por causa dela, realizar este procedimento tem a ver com superação também. Primeiro, eles, lógico, falam, você é carismático, gostei do seu perfil, só que depois vem a bomba. Eles começam a falar os defeitos. Existe uma questão de relacionar isso ao trabalho dele, né? Hoje você gerencia a tua imagem também, né? Então a questão da autoestima, da aparência é muito importante até para o trabalho dele muitas vezes. Enquanto um rosto redondo, um queixo pequeno podem transmitir um ar juvenil, estudos revelam que no homem o rosto quadrado transmite credibilidade e poder. É a conclusão de uma pesquisa da Universidade de Toronto, no Canadá, com base em entrevistas em escritórios de advocacia. Mas isso não significa que ser bem-sucedido no trabalho dependa só de traços físicos. Este mesmo estudo diz que a aparência facial é responsável por apenas 14% do sucesso dos líderes. Não existe essa relação automática entre autossegurança e aparência física. A aparência do rosto não tem a menor relação, a mais longínqua relação com a questão moral ou com a questão do caráter. Mesmo assim, Vinícius ainda quer o rosto de Brad Pitt. Estou muito ansioso. Vai dormir essa noite. Tudo bem, bom dia. E aí, tudo certo? O médico diz que o procedimento com ácido é seguro, mas alerta. O
O paciente ele deve procurar alguém que seja habilitado para realizar o procedimento e também para lidar com esses efeitos adversos. A beleza no consultório é calculada. As medidas têm de ser precisas, como numa obra para a reforma de casa. Hoje você reestrutura um rosto, você faz um trabalho até de arquitetura, sabe? Você faz pontos de sustentação e a tua pele levanta, você define melhor e um benefício na autoestima para as pessoas. Para Vinícius, o resultado da conta é positivo. E aí, Vinícius, o que você achou? Tô aqui, babando. Gostei bastante. Tá diferente? Aqui tá tudo diferente, ó. Ficou quadrado, tá vendo? Se você pega isso eu não tinha. Quando descia aqui era uma coisa oval e agora tá quadradinho. Era o que você queria? Exatamente. Yudi estava decidido a embarcar nessa também. O apresentador, que tem um rosto conhecido desde a infância, cansou da imagem de menininho. E a vida toda eu tive várias pessoas cuidando da minha aparência, cuidando da minha saúde, cuidando da minha vida. A carreira artística começa quando ele tem apenas 7 anos de idade. Yudi participa de um quadro aqui na Record TV. Eu nunca tive a oportunidade de falar pro Brasil inteiro quanto eu amo minha mãe. Logo, o mesmo menino extrovertido e carismático é notado. E aos 12 anos se torna apresentador de um programa infantil. Calma, relaxa. Já adulto tem uma participação intensa na 6ª edição da Fazenda. Faz amigos, mas bate muita boca. É em outro reality que Yudi se consagra. Ele acaba campeão da 2ª edição do Dancing Brasil. Yudi Bárbara! Yudi Bárbara! Longe das câmeras, a vida do apresentador também chama a atenção dos fãs. Eu tive 2 anos de muita loucura, muita balada, muita noitada, muita mulherada, muita coisa assim que todo jovem quer ter, eu tive. Mas rapidamente eu vi que era só uma passagem, né? Hoje é na luta que ele extravasa a impulsividade. Hoje eu vivo bem melhor, né? Hoje eu tô bem mais tranquilo e feliz. Feliz por, digamos, por completo, assim. Em meio a tantas mudanças, ainda falta um detalhe que literalmente tá na cara. Sabe aquele rosto que você olha e você fala assim, nossa, que pessoa forte. Só pelo rosto você já vê que é forte. Tem aquela definição, assim, só com o rosto já mostra, cara, o Yudi tá zica mesmo, tá forte. Existe um processo que se chama morfopsicologia, que é a relação do cérebro com o formato de rosto. O rosto quadrado, essencialmente, ele vai trazer muita força e estabilidade. Para conquistar o tal rosto quadrado, Yudi precisa encarar estas agulhas, que mais parecem canos. Será que ele tem coragem? Vamos transformar ou não? Ai, bora? Vamos! Na maca da clínica, as caras e bocas denunciam o medo. Não tem agulha não, né? Ó, eu venho fazendo, eu venho preenchendo. Você é doido? Posso falar? Olha o tamanho dessa agulha! O tamanho da agulha assusta, mas o procedimento não costuma ser dolorido. O ácido dentro destas seringas já vem com anestésico. Ficaria lindo, hein? Vamos ver se aprova, né? Mesmo assim, Yudi ri nervoso e titubeia. Então, Yudi, é mais ou menos assim que vai ficar. E aí? Meu, vai ficar animal.
Só que... Nossa, eu tenho muito medo de agulha, não. Apesar do braço todo tatuado, o apresentador não quer saber de agulha no rosto dele. Eu decidi não fazer porque eu tô conseguindo chegar onde eu quero com o meu rosto através do treino. E eu, lógico, eu fiquei com medo da agulha. Que na hora que ela puxou a agulha desse tamanho, eu falei, meu Deus do céu, não. Admiro essas pessoas que têm essa coragem de encarar. O modelo Breno teve esta coragem. Aliás, ele vai fazer o procedimento pela segunda vez. Um a mais é sempre bom. Neste antes e depois, fica evidente a transformação do rosto dele. Parece que eu fiquei mais homem, sabe? Eu tinha um rosto mais garoto e evolui para homem. Que as pessoas perceberam, mas não sabiam o que era. Elas viam tem uma coisa diferente no seu rosto, mudou alguma coisa. É por isso que eu te falei, né? É uma sutil, gritante diferença. Breno atribui a esta sutil, gritante diferença uma guinada nos trabalhos. Depois que eu comecei a fazer material com o rosto já mais angulado, começaram a tentar muito mais. Eu fui chamado para fazer muito mais editorial, já peguei algumas campanhas muito boas. Loiro, de olhos claros, corpo sarado, Breno é modelo fotográfico desde os 14 anos de idade. Hoje, aos 26, confessa que é refém da própria imagem. É um pouco refém, sim, porque a gente se acostuma com o que é bom, né? Já que eu botei e ficou bom, por que não fazer de novo? Preciso muito cuidado com essa ideia de uma arquitetura de perfeição física para o ser humano. Aprender a lidar com as frustrações é uma maneira do indivíduo ser maduro. 2 anos depois do primeiro procedimento, ele acha que precisa fazer de novo. Tudo bom, velho? Como puder. A gente vai realizar no Breno o mesmo procedimento que a gente realizou há 2 anos e 8 meses atrás, só com uma quantidade menor de produtos. Breno aguenta firme a sessão. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, não sente nada. É impressionante, eu não sente nada, né? Muito tranquilo, né? É muito tranquilo. 1 hora depois, já dá pra ver diferença. Pronto. Definitivamente igual mais uma vez. A autoestima é você estar bem com você mesmo. Você estando bem com você mesmo, você está com autoestima. A autoestima não é você se achar, é você estar pronto para sorrir para a vida e a vida sorrir de novo para você. E continuamos aqui no estúdio falando sobre esse assunto com o cirurgião plástico Tiago Soler. Seja muito bem-vindo. Aliás, Tiago, doutor Tiago, foi o meu primeiro entrevistado aqui. Isso mesmo, foi o primeiro programa, né? Recebê-lo em agosto do ano passado, vai completar 1 ano agora. Eu fico muito feliz pelo sucesso do seu programa. Obrigada, doutor. Bom, como o Breno disse, você gostou do resultado do Breno? Gostei, achei bacana, um bom resultado. Ele disse assim, durante a entrevista, se deu certo a primeira vez, por que não fazer mais? Aí que mora o perigo, né? Sim, é importante sempre a gente ponderar, né, o limite de cada procedimento e não estigmatizar aquele paciente, né? Eu sempre brinco que falo, em cirurgia plástica, menos é mais, né? Ou em qualquer procedimento estético, principalmente envolvendo o rosto, a gente tem que ponderar os limites, porque ir um pouco além, às vezes faz com que aquele rosto fique estigmatizado e muitas vezes sem volta. Quanto mais natural, melhor, né, doutor? Sim, a intenção nossa é fazer com que aquele paciente se sinta bem, porém que as pessoas que os vejam não falem, nossa, o que você fez no rosto, né? Então tem que ter uma harmonização para que a pessoa não fique estranha, né? Com certeza. Aliás, o doutor me fez lembrar, na semana passada, inclusive, devido a todos esses erros médicos, né? O doutor Bumbum, lá no Rio de Janeiro, 4 pacientes aí com problemas, motes, né? Relacionadas a procedimentos estéticos. Nós fizemos um programa aqui e mostramos uma socialite da Itália e da Suíça, da Rússia, isso, que mudou tanto o rosto, doutor,
que ficou até... Bom, enfim, produção, pega a foto que eu quero mostrar pro doutor Tiago. Se der, Guilherme, daqui a pouco eu mostro para ele ver. Inclusive, a socialite italiana, ela parecia uma misa, era a coisa mais linda do mundo. Ela foi mexendo tanto no rosto que com 40 anos ela se tornou uma pessoa até mais velha. Daqui a pouco eu quero que você dê a opinião. Bom, voltando então ao assunto que nós estamos falando sobre exageros e de repente a pessoa busca tanto essa busca sem limites pela vaidade que acaba acontecendo como ocorreu, né, doutor? Acaba não conferindo se é realmente o médico que vai fazer o procedimento. Mostramos agora há pouco uma reportagem que uma esteticista foi presa, gente, porque fez o procedimento, a aplicação do PMMA no glúteo de uma paciente e essa paciente morreu. É um absurdo uma pessoa procurar uma esteticista para fazer isso, né? Infelizmente, os procedimentos estéticos estão um pouco banalizados, né, Mariela? E as pessoas acham que aquilo é simples, é uma injeção de um produto no subcutâneo, mas eles não têm o devido conhecimento da anatomia humana e isso pode causar resultados péssimos, como tem acontecido. Então é sempre importante você procurar fazer isso com um médico habilitado, os melhores cirurgiões plásticos, dermatologistas, né, que estão habituados a usar esses preenchedores e que vão usar preenchedores que devem ser usados para cada lugar. Né, injetar grandes quantidades de PMMA em subcutâneo é pedir para ter alguma complicação, como uma embolia pegando um grande vaso, podendo levar à morte. Uma necrose, dependendo se for muito superficial e dependendo do volume injetado. O PMMA, na verdade, ele é indicado para pequenas regiões, né? Sim, ele é indicado para pequenas regiões e muitas vezes proscritos em quase todas elas também, né? São poucos os médicos hoje que usam PMMA para volumizar a face ou volumizar outras partes do corpo pelas complicações a longo prazo ou mesmo imediatas, como a gente tem visto que pode acontecer. O que você usa, por exemplo, mais é o ácido hialurônico, que inclusive você trouxe aqui, né? Sim. Aqui tem um ácido hialurônico. Essa é uma agulha, na verdade. O ácido hialurônico, ele vem, ele vem contido aqui, a gente já solta. Vem aí dentro. Ela vem pronta, uma seringa pronta, né, de ácido hialurônico. A gente solta, engata a agulha ou uma cânula, como apareceu na reportagem, né, aqui no detalhe. E a gente faz a volumização da face ou de outras partes do corpo. Lembrando sempre que é um produto realmente caro, que vem aqui 1 ml, uma seringa dessa não é um produto barato. Dá para fazer o que, por exemplo, com uma seringa? Uma seringa dessa dá para volumizar lábio, dá para fazer o suco nasogeniano, que é o bigode chinês, que as pacientes falam, a linha de marionete. Né, com uma seringa geralmente dá. É lógico, dependendo do quanto que o paciente vai precisar de volume. Às vezes 2 seringas ou 3. Inclusive, você citou sobre o bigode chinês e uma pessoa perguntou aqui, já chegou uma pergunta, eu não estou achando agora porque chegaram outras, mas ele disse que ele tem 40 anos. Encontrei aqui, ó. Ele pediu para perguntar para o doutor. De Alagoas, doutor, ele tem o bigode chinês, está com 40 anos e ele tem vergonha até de tirar fotos. O que ele deve fazer? Já está respondido então, né? Isso, a gente precisa primeiro avaliar, né? Se há um descenso da face, né? Uma queda facial grande, muitas vezes ele precisa associar um lifting facial também, né? Para conseguir abrir esse sulco nasogeniano e depois ainda fazer algum procedimento complementar, como a injeção de ácido hialurônico no sulco nasogeniano, que é o bigode chinês. Às vezes está tão profundo já que não resolve o ácido. Sim. Mas muitas vezes o bigode chinês ou o sulco nasogeniano profundo, ele é resolvido com o ácido hialurônico, sabendo que é um produto transitório, então de 1 ano, 1 ano e meio vai precisar realizar o procedimento novamente. Doutor, nós falamos de outros profissionais como esteticistas que vêm fazendo a aplicação de ácidos, por exemplo. Isso é proibido? Sim, o CRM, ele bate nessa tecla, ele barra esses profissionais de fazer, mas mesmo assim alguns profissionais acabam fazendo e às vezes pessoas até esclarecidas acabam procurando esses profissionais por facilidade, por promessas irreais e acabam
caindo no conto do vigário, né? Procedimento médico é com um médico habilitado. Ainda assim, com o médico habilitado como o Dr. Bumbum. Ele era habilitado para fazer aquele procedimento, mas ele fazia o procedimento na casa dele, numa cobertura. Tem que ser avaliado isso também, né? Sim, com certeza, né? A gente, nas nossas clínicas, a vigilância sanitária, corpo de bombeiro, todos eles batem em cima todo ano para que tudo esteja certo para você conseguir fazer aquele procedimento que sua clínica está habituada. Ou está regulamentada, né? Fazer isso em algum lugar com condições sanitárias inadequadas ou mesmo condição de socorro inadequado é totalmente irregular, não tem nem o que falar realmente, né? E outra coisa, gente, se você identificou algum erro médico ou então quer denunciar a prática irregular, olha, você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Sim. Inclusive no site você também pode pesquisar sobre aí a ética do profissional, né? Sim, com certeza. Tem a formação do profissional, tem se ele é especialista pela sociedade, tem todo o currículo do profissional lá. Bom, doutor, daqui a pouco a gente vai partir, então eu quero falar sobre o queixo mais quadrado, que é a opção de muitos homens, mas eu prometi mostrar a foto da socialite italiana, que eu falei que parecia uma Miss, e olha como ela se encontra depois de tantos procedimentos. A Micaela Romanini, eu não sei se você a conhece, se já tinha visto aí na internet, mas olha como ela era perfeita, rosto de Miss realmente, né? Realmente parece outra pessoa, né? Outra pessoa. Ficou até caricata, na verdade, lógico, né? Perdeu todo o padrão de beleza e feminilidade que tem que ter o rosto da mulher. Doutor Tiago, mudaria algo na primeira Micaela? Nada. Nada. É linda, né? Era linda, Era linda. E possivelmente ela usou, olha essa outra é outra socialite também famosa na internet, esse né? É um rosto característico de injeção de polimetilmetacrilato, né? O metacril ou PMMA, né? Que dá resultados a longo prazo péssimos. Repara o lábio inferior à esquerda ali, tem provavelmente um nódulo de PMMA. E é pra sempre, né, doutor? E é pra sempre, não tem como tirar, né? E não tem como fazer mais nenhum procedimento complementar com ácido hialurônico, nada mais, né? Então, por isso, o PMMA tem sido cada vez menos utilizado para volumização de face ou de qualquer parte do corpo. Bom, preenchimento de lábio, chegou uma pergunta aqui, doutor, falando sobre o modelo da boca, quando parece que a pessoa é triste, assim como os olhos, né? Tem pessoas que têm o olhar um pouco mais caidinho, assim, dá a impressão que é triste. Tem como resolver a questão da boca? Sim, conforme a gente vai ganhando experiência, né? O lábio vai perdendo volume, a gente vai tendo uma queda do canto da boca, né? E isso faz essa pessoa ter essa sensação de que está com a boca triste ou... Enfim, a injeção de ácido hialurônico, ele tem várias gramaturas, escolhendo o produto certo para o lábio, a gente consegue resolver, lógico, sempre com limites, né, essa queixa. Olha, o Isaías, lá de Frecheirinha, Ceará, ele diz o seguinte, ele está acompanhando principalmente acompanhou a matéria do queixo mais quadrado e tal, né, ele tem 22 anos, minha aparência não condiz com essa faixa etária, eu quero me transformar, ficar mais homem, assim, com a aparência de mais maduro, né? O que você indica ou você não indica? Porque 22 anos ainda é muito jovem, na verdade, né? Eu acho que depois, quando chegar nos 30, vai falar assim, eu quero a aparência dos 20, viu? Eu acho que quando ele estiver chegando nos 40, que nem eu, vai querer ter a aparência dos 20. Não é? Eu acho que, é lógico que precisa ser avaliado, né? Cada paciente tem sua queixa, tem sua expectativa. Então, precisa ser avaliado para que juntos nós decidimos optar por um tratamento ou outro, ou muitas vezes não optar. Quantos pacientes vão na minha clínica e eu falo, prefiro não mexer em você. Fica assim. Lógico. Né? Tem harmonia. Lógico. Né? Daqui a pouco, então, gente, a gente vai para o intervalo e voltamos para falar, então, sobre a colocação. Aliás, o doutor trouxe até uma prótese aqui, né? Isso, essa que é colocada no queixo. No queixo. Para quem está chegando agora, mostramos
que os homens também estão encarando aí os procedimentos estéticos, principalmente para ficar com o rosto mais quadrado. Já falamos sobre isso no primeiro bloco, né, doutor? Então agora nós vamos mostrar aqui alguns exemplos de próteses, é isso? Isso, nós temos... Esses aqui são os moldes, na verdade, são os moldes, né? Que através de um estudo cefalométrico, né? A gente precisa fazer uma tomografia e estudar o ângulo correto do queixo ou do mento, né? Para que a gente possa incluir implantes que são parecidos com esse, mas eles são, na verdade, assim. É um implante de silicone que é todo rígido, é diferente da prótese de mama ou da prótese de bumbum, que tem um gel por dentro, né? E através desse estudo a gente consegue um implante mais adequado para cada tipo de face, né? Geralmente para o homem a gente avança além do mento para o ramo da mandíbula para deixar esse rosto mais quadrado, que é o que muitas vezes os homens procuram, né? Um rosto mais agressivo, com o queixo mais quadrado. Um rosto considerado mais bonito, mais harmônico, o queixo tem que ser um pouco mais avançado do homem? Na verdade, os pilares da beleza do rosto é o nariz e o queixo, né? Ou o nariz e o mento, que é essa região, que é o queixo. Existem os estudos cefalométricos, mas uma linha básica, se a gente traçar uma linha perpendicular da raiz do nariz até o queixo, né? O lábio na mulher tem que estar um pouquinho mais projetado, uns 3 a 4 milímetros do que o queixo, e no homem mais ou menos nessa faixa, um pouquinho além até, né? Então é importante a gente sempre diferenciar o hipomentoniano, ou a pessoa que tem pouco queixo, do retrognata, né? Que é aquele paciente, geralmente um respirador bucal, que não tem a oclusão dentária perfeita, e esse paciente não é candidato. Ele tem outro problema, na verdade. Sim. Precisaria passar por uma cirurgia aí com o dentista, ele não passaria, né? por uma mentoplastia, ele passaria por uma cirurgia ortognática com avanço de mandíbula e depois talvez um procedimento estético, ainda se necessário fosse. Bacana. E tem mulheres que procuram também para deixar o rosto mais quadrado, doutor? Mais quadrado não, elas querem deixar o rosto mais harmônico. Muitas vezes o paciente que tem o hipomentoniano, ele também tem um pouco de papada, né? Então a gente associa muitas vezes a perfiloplastia, rinoplastia, mentoplastia, lipo de submento, né? E com isso a gente então... De uma só vez? De uma só vez, são procedimentos rápidos, né? E são procedimentos relativamente com poucas complicações quando bem executados. Né? Doutor, estamos vendo na tela aí os formatos de rosto femininos, né? O oval, quadrado, redondo e o triangular. Eu tenho dúvida do meu rosto. O meu rosto é considerado qual aí nessas imagens? Eu acho que o seu rosto é o rosto de uma mulher magra, é o rosto de uma mulher longilínea e é um rosto triangular. Né? Triangular o meu. Eu acho que desses aí, se a gente olhar, o que eu vejo mais de queixa de pacientes é entre o rosto quadrado e redondo. Né? Muitas vezes o rosto redondo quer fazer uma bichectomia, o rosto quadrado quer fazer alguma coisa para melhorar aquilo, mas muito difícil resolver, porque o que ele tem ali é uma projeção do ramo da mandíbula, da parte mais lateral, e não tem como lipoaspirar essa região, uma bichectomia não cabe. Né? Sim, é a própria mandíbula, isso é constituição de pessoa para pessoa. Ok, doutor, vamos ver aqui, tem mais uma pergunta falando sobre maçã do rosto. O Wesley lá da Bahia, ele gostaria de ter mais maçã. Você indica para homem deixar com a maçã mais em evidência? Depende muito do tipo de rosto, né? Muitas vezes os pacientes que fazem esporte de alto nível, eles têm o rosto mais com pouco volume subcutâneo e às vezes isso incomoda. Pode, aí às vezes cabe um preenchimento com ácido hialurônico na região malar, ou mesmo outros implantes que também podem ser para o queixo, que é o Porex, que é o polietileno poroso, que é um implante que a gente parafusa no osso e depois ele tem uma osteointegração, então ele faz um preenchimento duradouro e para a vida toda integrando no osso. Agora eu tenho uma dúvida, doutor. Eu percebo, principalmente mulheres fitness,
né? Algumas fazem sim o uso de anabolizantes, porque elas ficam com o rosto mais quadrado realmente. Aumenta o osso ali, o que acontece com o organismo? Existe uma remodelação óssea, né? Não só óssea, de tudo, né? A mulher que toma esteroide, ela tem os traços mais masculinizados, ela tem a voz masculina, entre outras partes do corpo, às vezes um pouco mais masculinizadas, né? Então, esse tipo de uso precisa ser bem estudado. Às vezes até tem indicação médica para se usar esteroides, né? Mas precisa ser feito com muito cuidado para que não ultrapasse o limite. E aí você encontra uma mulher com o rosto masculino, toda forte, falando grosso, e isso às vezes incomoda e difícil resolver. E não volta mais, né? Não com a volta mesma mais. aparência de O que ela vai antes. perder é musculatura, parando de tomar o esteroide, mas a aparência e a voz vão continuar. Um caso clássico que hoje, inclusive, eu estava lendo algumas notícias, a Graciane Barbosa, né? A esposa do cantor Belo. Antes e depois, primeiro, pra mim, Marielle, essa é a opinião da Marielle. Antes, quando ela era toda torneada, sequinha, ela era linda, gente. Nada contra. Quem também treina muito, é forte. Mas eu acho que quanto mais feminino o corpo, mais bonito é. E estou aqui com um cirurgião, vou pedir a opinião para ele também. Porque hoje em dia, esse mundo fitness, a gente olha Instagram, rede social, essa busca real por músculos e mais músculos, né? Deixa a mulher menos feminina, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho, como você falou, aquela paciente fitness, mas que está com aquele corpo sarado, vamos dizer. Aquela paciente é uma paciente que está dentro dos limites estéticos perfeitos, né? Ultrapassou um pouco disso, não estou aqui para julgar ninguém, é lógico, mas ultrapassando um pouco disso começa o exagero. O problema não é só isso, o problema é o que está acontecendo com a saúde desse paciente, né? Ou dessa mulher, ou mesmo do homem que toma esses anabolizantes, né? Que são substâncias que promovem a mitose celular, né? Elas promovem um boom de crescimento celular. Entre um e outro pode, às vezes, dar um start num tumor, né? E, às vezes, essa paciente ter alguma complicação mais séria do uso desses anabolizantes ou esteroides. Tem que tomar cuidado. Sim. Olha, os homens acompanhando a nossa entrevista, viu? O evangelista de São João do Evangelista, na verdade, ele não mandou o nome dele aqui, se quiser mandar, o Maurício, de São João Evangelista. Ele tem um furinho no queixo aqui e ele pergunta se daria para colocar a prótese. Mas posso dar a minha opinião, Maurício? Eu acho um charme furinho no queixo. Inclusive, eu acho que tem gente que pede para fazer na bochecha, no queixo. Não dá um charme especial, Thiago? Eu acho que cada pessoa tem a sua queixa estética, né? Não é? Tem paciente que quer ter um furo, tem paciente que não quer ter furo, tem mulher que quer ter covinha, tem mulher que não quer, né? Eu acho covinha lindo. Sempre quis ter, doutor. Só respondendo a pergunta dele, dá sim, né, para colocar implantes mesmo de silicone ou porex, porque a cirurgia a gente tem um acesso intrabucal, né, ou intraoral, e o descolamento é abaixo de uma membrana que recobre o osso. Então, nessas estruturas que pinçam a derme na musculatura, a gente não vai mexer. Então, ele vai ter um avanço do mento, porém, aquela estrutura pinçadinha vai continuar ali, às vezes um pouco menos, mas ainda vai ter, né? E, então, não tem problema nenhum quanto a esse furinho no queixo aí para colocar o implante de mento. Maurício, uma surpresa positiva para os consumidores. A grande oferta fez o preço do setor de hortifruti cair nos supermercados. Dona Edila chega sempre cedo no mercado para pegar os produtos mais frescos. Dessa vez, além disso, ela encontrou preços mais atrativos também. E não é que já planejou até uma sopa? Aí você pega lá aquele monte de legumes e coloca com bastante tempero, coisa querida. Fica bom. Ótimo. Adoro, amo. Uma pesquisa realizada pela Universidade Latino-Americana mostra que muitos legumes tiveram queda nos preços. No geral, houve queda de 2,6% no preço desses produtos. O motivo é a grande oferta, porque a maioria deles está no final da safra. Algumas frutas também sofreram queda.
O preço da melancia, por exemplo, caiu 46%. Alguns produtos desse, como são sazonais, né? Então, no período, por exemplo, de inverno, algumas frutas acabam aumentando muito, né? Em relação de um mês para o outro, até na própria semana. Então, você conseguir compor a sua cesta nesses produtos que estão mais baratos, você acaba até diversificando a tua alimentação e acaba economizando também. E olha, foi desenvolvido na Universidade de Campinas um robô capaz de ajudar os agricultores a monitorar as plantações. Olha só como funciona. Esta é uma sala de aula diferente. Aqui os cientistas são professores e o aluno, um robô. Com GPS, câmeras que simulam os olhos, sensores a laser, a máquina escaneia tudo. Ela reconstrói o ambiente em 3D. A tecnologia é semelhante à de carros autônomos, só que a missão aqui é outra: monitorar uma plantação de uva. Se você pega uma criança de 2 anos e mostra para ela uma maçã, essa criança, a partir daquele momento, ela reconhece todas as maçãs que ela vai ver no mundo para sempre, né? Os seres humanos são muito bons nisso. A máquina, a princípio, com uma câmera, tudo que ela vê são pixels, são quadradinhos coloridos. A gente tem o trabalho de ensinar as máquinas a fazerem esse reconhecimento. E o aluno robô vai bem, já aprendeu o que é uma folha e um cacho de uva. A técnica usada é chamada de aprendizagem profunda. Os cientistas arquivam e fornecem uma grande quantidade de imagens e dados para o computador. Ele processa tudo e decora toda a lição. Nesse ritmo, daqui a alguns meses, o robô vai saber estimar a safra, detectar falhas, pragas e mostrar como melhorar o cultivo. Essas máquinas vão poder também ter capacidade de atuação, então as máquinas vão ser capazes de algum nível de manejo de maneira autônoma. Então, por exemplo, aplicar defensivos, ou até mesmo, quem sabe, colher no futuro, isso num futuro mais longo. O robô pode ajudar em todo tipo de produção. Jean planta 800 mil vasos de flores por ano. O trabalho é todo manual e uma ajuda dessas vai ser muito bem-vinda. Algumas pragas, a hora que você vai ver ela na planta, que a planta demonstra que sentiu a praga, já é tarde, aquela flor já é perdida. Então, se tem alguma coisa que consiga visualizar ela antes que a praga afete demais a planta, isso reduziria muito a nossa perda. Reta final do RF com você mandou foto, então fica de olho, vai aparecer agora aqui. Luciano, beijão pra você, ótima terça-feira. Ocival, beijão pra você também, viu? Ótima semana. Pra Ariadne, Salvador, Bahia. Natales, também da Bahia, super beijo. A Emília, beijão pra você, Emília, ótima terça-feira. Evandro, beijão também. Super abraço para o Pedrinho, Mato Grosso do Sul. Ponta Porã, já estive na sua cidade. Beijão. Jucivaldo e Daiane, lá do Ceará. Super beijo para vocês. O Nilton de Piracicaba, interior de São Paulo. Luiz Carlos e Marcelo, beijão. Ótima terça para o Admilson, Mato Grosso do Sul também. Edna, da Bahia, Entre Rio, beijão. A Marlene, Rio Grande do Sul, beijão, Marlene. Ótima terça para Valquíria, de Pernambuco. Itamar, Maranhão, beijão. Ótima terça para o Aldair, beijão. O Alisson, também super abraço, ótimo dia. Essas foram as participações, preciso encerrar, mas eu volto amanhã, se Deus quiser. Super beijo.